Bom dia, pessoal. Tudo bem? Espero que todos estejam bem. Dando prosseguimento aqui aos vídeos que a referência vem elaborando toda semana, referentes à semana que se passou, sobre o mercado financeiro, né? Pegando esse vídeo, vai pegar o intervalo da semana do dia 26 ao dia 29, né? Considerando também que é fechamento de mês, né? Foi o mês de maio, né? Vamos começar a nossa conversa falando sobre a renda variável, né? O Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, né? Ele encerrou a semana em alta de 6,36%, refletido pelo otimismo com desenvolvimento de vacinas e medidas de abertura econômica, certo? Apesar do escalonamento das tensões comerciais entre a China e os Estados Unidos e as tensões políticas nossas aqui do Brasil, né? Mas o mês de maio, o acumulado do mês, então, do Ibovespa, encerrou em alta de 8,57, né? Maior alta para um mês de maio desde 2009, fechando aos 87.402 pontos. Indo para o campo internacional, pessoal, os ministros das Relações Internacionais chinês Wang Yi, espero que eu esteja pronunciando certo, me desculpe se não, advertiu para uma nova Guerra Fria, caso os Estados Unidos continuassem interferindo em suas relações com a Coreia do Norte, Taiwan e Hong Kong. Mesmo assim, apesar disso, né, o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele estaria em processo de aprovação de uma sanção às autoridades chinesas, após o governo chinês ter aprovado a nova Lei de Segurança Nacional, que amplia seu controle sobre Hong Kong. Além disso, tá, pessoal, e complementando ainda o campo internacional, indo para a Europa, lá está ocorrendo uma abertura gradual da sua economia e também houve estímulos econômicos lá, na casa dos 750 bilhões de euros. E continuando no cenário internacional, indo para o continente asiático, no Japão, esse estímulo foi na casa de 1,1 trilhões de dólares, certo? Vindo para a nossa aldeia aqui, vindo para o Brasil, no campo doméstico, a taxa de desemprego apresentou uma alta na passagem de março para abril, passando de 11,6% para 12,2%, tá? Foi abaixo do que o mercado estava esperando, a expectativa do mercado, que era de 13,3%, mas ainda, né, pessoal, atingindo 12,8 milhões de cidadãos brasileiros, certo? Em função disso, para ajudar a evitar um número ainda maior de demissões nos próximos meses, né, a Câmara aprovou a MP 936, que permite acordos para suspensão de contrato ou redução de jornada e salários, né, durante a pandemia, e um pagamento de um benefício emergencial para os trabalhadores. Colaborando com isso também, o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, disse que o Banco Central deve lançar novas medidas em breve e afirmou que a política monetária não está esgotada, reforçando ainda o nosso entendimento de que o Banco Central vai reduzir mais a taxa Selic em 0,75 pontos, né? Provavelmente na próxima reunião já. Nessa semana que passou também tivemos a divulgação do IPCA 15 pelo IBGE. É um índice de uma prévia do IPCA, do Índice de Preço ao Consumidor Amplo, certo? Que é um indicador oficial da inflação no país. Esse índice ele apresentou novamente uma deflação de 0,59, foi o maior recuo de preço desde que começou o plano real, certo? Vai nos ajudar na nossa meta, ficando com uma meta para o mês de maio baixa, certo? Sendo que daqui a pouco eu comento renda fixa, a gente vai ver que a gente teve rendimentos satisfatórios, né? Indo para a renda fixa, os juros futuros, eles encerraram essa semana que a gente está conversando perto da estabilidade. Para o mês, a renda fixa foi um mês de recuperação, sendo assim amenizando bastante os prejuízos nos IMAs, esses IMAs que a gente tanto ama e que tanto dor de cabeça dá para nós, certo? Vocês podem ver que no meu ombro esquerdo aqui tem uma tela demonstrando a rentabilidade dos IMAs, fechamento do mês de maio. A primeira parte da tabela são os de médio prazo, ali todos com uma rentabilidade acima de 1, até chegando a 2%, no caso do IMAB5, todos positivos no ano, né?
Os de curto prazo do outro lado ali positivo, como a gente sabe, são os nossos gatilhos de proteção, não vão bater meta, mas acumulado no ano positivos. Os de longo prazo, o IMAB5+, e o IMAB, esses também fecharam positivo, mas ainda continuam negativos no acumulado do ano, certo? Dito isso, pessoal, a gente passa para o campo, o que a gente vai, para onde que a gente vai correr, o que a gente espera para nesse curto prazo, aí no mês de junho, aí, essa próxima semana. Então, pessoal, olhando para frente, a gente espera que seja mais um mês de noticiários conturbados no Brasil, né? Mas esperamos uma contínua melhora em relação aos meses anteriores, na medida que os estudos eles indicam que no começo de junho poderia ser o pico dos casos do coronavírus, certo? Na questão política, o mês de junho ele começa com o encerramento das sessões entre a Presidência da República e o STF, Sistema Supremo Tribunal Federal, deflagrados com a divulgação da gravação da reunião ministerial e com a questão da operação da Polícia Federal no inquérito sobre as fake news que miram os aliados do presidente, certo? Enquanto isso, né, pessoal, no Legislativo, ainda precisa concluir a votação de algumas medidas provisórias que instituíram os programas de auxílio à manutenção dos empregos formais. E também deve ganhar força a discussão sobre a prorrogação dos auxílios aos trabalhadores informais, né? Importante também dedicar uma atenção às discussões setoriais no Congresso, né, que tem na agenda temas relacionados aos setores financeiros e da saúde suplementar, certo? Indo para um campo mais de expectativa, né, e tendência, o boletim Focus, relatórios que a gente manda toda semana para vocês, certo? Falando especificamente do PIB, o PIB de 2020 ele vem sofrendo queda semana após semana, certo? Se a gente pegar a projeção do dia 22, eu estou gravando esse vídeo no domingo à noite, a gente não tem, eu não vi ainda de amanhã, certo? A do dia 22, da semana 22, está sendo considerada uma retração de 5,89 para 2020 e um crescimento em torno de 3% para 2021, certo? Porém, por que eu estou comentando isso? Porque eu alerto que a velocidade dessa retomada vai depender muito do sucesso do combate ao vírus, da efetividade das políticas públicas, né, adotadas no curto prazo. Vale também destacar que essas medidas fiscais anunciadas pelo governo, apesar de apontarem na direção correta, elas mostram-se mais limitadas em alcance e tempestividade. Dessa maneira, sim, pessoal, entrando na questão das aplicações do RPPS, né, recursos novos, nós continuamos sugerindo priorizar ativos de vértices de curto e médio prazo, certo? Sempre considerando a distribuição das alocações de vocês, os objetivos, e de preferência peço as nossas sugestões para auxiliá-los nas tomadas de decisões. Reforço que cada cliente que estiver com qualquer dúvida em relação a respeito da sua distribuição dos ativos, como é que a sua carteira de investimento está colocada, entre em contato comigo, com a equipe, para nós elaborarmos para vocês uma análise bem mais detalhada, de repente até marcarmos uma reunião aí virtual com vocês, certo? Falando em reunião virtual, vou repetir o comentário que eu fiz no último vídeo, provavelmente eu vou repetir todos os vídeos, que é em tempos de isolamento controlado, né, pessoal, nós temos ferramentas para conversarmos, a gente não consegue ir até vocês, mas temos WhatsApp, temos telefone, temos reuniões por vídeo, temos o Skype, temos outras plataformas que vocês de repente estão adotando aí na prefeitura, como eu sei que eu tenho feito com alguns clientes, pelo Zoom, pelo Microsoft Teams. Então, vamos usá-las. Podem nos chamar, só peço que agendem com uma certa antecedência comigo ou com a Núria, para a gente organizar a agenda, né, e também um material para que a gente possa ter uma reunião bem produtiva com vocês, certo? Por hoje é só, espero que todos estejam bem realmente,
Tenha uma ótima semana, pessoal.